Oi, minhas lindas! Chegamos na última etapa do nosso desafio, que é o desafio de número 4. Para você que está participando do nosso desafio, fez o primeiro desafio, que é responder o questionário, né? Retirou o leite, que foi o nosso desafio número 2, e o nosso desafio número 3, que é beber água da forma correta. Agora você está pronta para ir para o nosso quarto desafio e você vai aprender a como montar o seu prato conforme o seu biotipo corporal. Mas antes de tudo, eu quero parabenizar você por ter chegado aqui, ter participado de todas as 3, né? E agora a quarta etapa do nosso desafio, porque muitas desistem no caminho. E aí, né, elas desistem, vão se frustrando e aí vai ser aquele tipo de mulher que vai querer a fórmula mágica, a pílula, né? Que vocês sabem que isso não existe. E claro que isso é uma pena, né? Porque vocês sabem que pílula mágica, remédio mágico, gente, não existe. Isso é tapar o sol com a peneira, sabe? Vocês só vão mascarando os sintomas e piorando ainda mais a sua saúde. Por isso que eu deixo aqui os meus sinceros parabéns para você, mulheres decididas, né, que seguiram ali os desafios. E eu tenho certeza que você aplicando tudo isso, gente, o resultado é certo. Então fiquem ligadinhas agora que eu vou explicar para vocês melhor sobre o nosso quarto desafio. Hoje a gente vai aprender a montar o prato do seu almoço conforme o seu biotipo. Lembra aquele biotipo que vocês falaram? O biotipo 1, que é o ectomorfo, mais magrinho, que precisa ganhar peso, né? Tem dificuldade em ganhar massa muscular. O segundo biotipo, mesomorfo, né? Aproximadamente 15 a 20% de vocês têm esse biotipo que muitas vezes está um pouquinho acima do peso, né? Ou com um peso controlado e precisa ter um prato alimentar bem equilibrado. E já o biotipo 3, que é o endomorfo, que é a maioria de vocês está um pouquinho acima do peso, né? É uma estrutura maior, tem dificuldade em baixar peso, então a gente vai aprender a montar o prato conforme o seu biotipo e isso faz total diferença para você que esteja querendo perder, manter ou ganhar peso. Então vamos comigo. Então antes de tudo, é muito importante que vocês saibam como montar o prato, né? E o que é considerado prato. Então essa daqui é a parte da borda e o fundo, que é o que a gente vai estar contando as proporções dos alimentos conforme o seu biotipo. Então é muito importante que vocês contem apenas o fundo. Claro que tem pratos que são diversos, né? Que tem a borda que às vezes é bem rente ao fundo do prato, então você tem que sempre levar em consideração ao meio do prato. Outra dica muito importante, comece sempre preenchendo o meio até chegar às extremidades. Porque quando a gente vai colocando da extremidade, parece que o meio fica faltando e aí assim você acaba comendo mais, preenchendo o seu prato a mais sem ter a necessidade. E esses aqui são os talheres que a gente vai estar utilizando de um jogo de talher tradicional que você tem na sua casa, certo? A concha, todo mundo sabe o que é uma concha. Então, quando a gente falar uma concha ou meia concha, a colher de sopa, certo? Essa é a colher de sobremesa e essa é a colher de sopa. Então, percebam que tem diferença sim. Tem opções também de colocar a colher de sopa rasa, colher de sopa cheia e tudo isso faz diferença no resultado final. Então, vamos agora à montagem do nosso primeiro prato, que é o biotipo 1, aquele biotipo mais magrinho, o ectomorfo. Mesmo sendo a minoria de vocês, é importante que vocês saibam, né, como montar esse prato. Então, visualmente, vocês vão dividir o prato em 4 partes. Então, não tem segredo. Dividiu aqui na metade e mais uma vez aqui. Como que você vai montar o prato a partir disso? Então, a gente vai pegar aqui uma folha, tá? Folha, alface, rúcula, agrião, repolho, radite, brotos. Pega aqui uma folha. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, tá? Vou colocar com a mão, que você é o que vou comer depois. Mas nessa casa também arruma certinho. Aqui um quarto foi de folha, o outro quarto vai ser de legumes. Sempre, opa, já um pulou aqui. Legumes variados, tomate, brócolis, couve-flor, beterraba, né, chuchu, que é uma delícia. Então a gente coloca aqui um quarto foi de alface, né? Um quarto foi de legumes. E agora a gente vai colocar aqui o outro quarto de carboidrato, certo? Que é arroz, batata, inhame, quinoa, né? Batata doce, salsa inglesa. E aqui a gente vai colocar, como esse biotipo ele tá
geralmente abaixo do peso e precisa sempre ganhar um pezinho, a gente vai colocar a quantidade de carboidrato equivalente a 3 a 4 colheres de sopa. Tudo depende, claro, como que foi o seu café da manhã, né? Se você teve ou não um lanche no meio da manhã. Então aqui a gente vai colocar de carboidrato. Por cima do carboidrato vocês vão colocar a leguminosa, tá? Então é de carboidrato e leguminosa. Então a gente vai colocar arroz e feijão aqui por cima. E vai ter o outro 1/4 de proteína. Então aqui vai vir aproximadamente um bife grande ou 2 bifes médios, certo? Lembrando sempre que é o fundo do prato que a gente leva em consideração. Então esse aqui é o exemplo do prato alimentar para quem é biotipo 1, que é o biotipo mais magrinho que precisa ganhar peso. Então, minha linda, se você for biotipo 2, que eu já vou mostrar o prato para vocês, ou biotipo 3, que eu também já vou mostrar o prato para vocês, porém, vocês estão comendo algo semelhante a isso, vocês já estão vendo onde que está o erro. Vocês estão errando na proporção do prato alimentar. Então, agora a gente vai para os nossos 2 pratos. Então, agora vamos à montagem do prato do nosso segundo biotipo, que é o biotipo mesomorfo. Bom, esse biotipo ele tem que ter uma alimentação equilibrada, comer um pouco de tudo, né? Um pouco de feijão, que são as leguminosas, um pouco de arroz, que é o carboidrato, inhame, tubérculos, a quinoa, legumes, cenoura, beterraba, tomate, folhas, alface, rúcula, agrião e a proteína, né? Sempre buscando variar. E a gente vai dividir o prato para quem é biotipo o mesomorfo em 5 partes, certo? Que já vou explicar para vocês. Esse biotipo precisa ter uma alimentação equilibrada tanto nas refeições principais como nas demais refeições do dia também. Então, visualmente, tá? Como que a gente vai dividir essas 5 partes? Primeiro, visualmente dividam pela metade. Essa metade, uma das metades, a gente vai dividir em 2 partes. A gente vai colocar aqui um pouco de folha e um pouco de legumes nessa metade do prato. Já a outra metade, essa segunda, a gente vai dividir em 3 partes. 1/3 vai ser de carboidrato, 1/3 vai ser de leguminosa, que é o feijão, e 1/3 vai ser de proteína. Então eu vou mostrar aqui para vocês que daí vocês vão ver como que é fácil visualizar dessa forma. Então a gente vai pegar aqui folha e vai colocar visualmente em 1/3 do prato. Lembrando que a folha é alface, rúcula, agrião, acelga, repolho, os brotos, broto de feijão, broto de alfalfa. O outro 1/4 dessa metade aqui, a gente vai colocar de legumes, certo? Legumes variados. Beterraba, cenoura, tomate, brócolis, couve-flor, nesse 1/4 do prato. Lembrando, tem dias que a gente tem mais fome, tem dias que a gente tem menos fome. Então sempre tente colocar do centro até a extremidade, tá? Nunca de fora para dentro, sempre de dentro para fora. Aqui, agora, a gente já completou metade do nosso prato. Estão vendo? Um quarto tem aqui de folhas, o outro quarto tem de legumes. E agora essa outra metade a gente vai dividir em 3. Então a gente vai colocar aqui um arrozinho integral, que é o que eu tenho aqui, a opção de carboidrato. Vou colocar aqui, ó. Então vai ser o equivalente a 2 colheres de sopa, dessa colher maiorzinha. Aqui nesse outro terço, a gente vai colocar o equivalente a meia concha de feijão. O feijão, eu falo mais do baguinho, que são os grãozinhos. O caldo, você pode colocar uma quantidade maior. Eu vou colocar aqui do ladinho. E o outro, eu vou colocar a proteína, tá? Aqui você pode colocar uma proteína em bife, como eu tenho aqui. Ou aqui eu também tenho uma opção de proteína picadinha. Então, vocês estão vendo que vai ter carboidrato, mas não é em grande quantidade. Vai ter feijão, mas não é em grande quantidade. Tem proteína, que é a carne, mas também não é em grande quantidade. Então tá um prato bonito, colorido e equilibrado para você que é biotipo 2, então assim você consegue ter todos os macronutrientes que a gente chama, que é a proteína, o legume, a proteína, o carboidrato e as gorduras boas e atingir o seu objetivo, seja ele emagrecimento ou manutenção do seu peso. Então agora não tem mais erro de como montar o prato para quem é o biotipo 2. E agora vamos à montagem do nosso último prato, que é o biotipo endomorfo, aquele biotipo que está precisando perder alguns quilinhos, né? Então o prato a gente vai dividir em 3 proporções iguais. Então visualmente, imaginem como se a gente pegasse esse fundo e dividisse em 3 partes. O que a gente vai colocar nessas 3 partes? Vai ser 1/3 de folhas verdes, alface, rúcula, agrião, acelga, repolho. Então a gente vai colocar aqui de folhas verdes 1/3 do prato. E as folhas você pode colocar mais, colocar menos, conforme o seu gosto. Esse outro 1/3 aqui do prato você vai preencher com legumes e
ou leguminosas, tá? O que são as leguminosas? Como vocês sabem, já viram, é o feijãozinho. Então, nesse 1/3 você pode colocar, misturar ali legumes e leguminosas, ou só legumes, ou só o feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Que eu vou colocar a minha beterraba. Então, você, nesse 1/3 que é formado aqui, você pode colocar essa parte de legumes e colocar aqui mais uma conchinha de feijão para preencher esse outro terço do prato. Pode colocar em cima da salada, pode colocar em cima dos legumes, como você preferir, como achar melhor. Muita gente gosta de colocar o feijão em cima do arroz. E aqui, esse outro 1/3 do prato, a gente vai preencher de proteína, que é a carne. Aqui eu tenho duas opções de carne, como vocês já viram, carne mais picadinha e a carne grelhada. Então aqui a gente vai colocar um pedaço maior de carne em comparação a quem é o biotipo 1 ou quem é o biotipo 2. Então esse aqui, visualmente, deixa eu só colocar aqui pra dentro essa folhinha de alface. Então visualmente é assim que quem é o biotipo 3 vai montar o prato. 1/3 de folhas, 1/3 de legumes e leguminosas, ou um ou outro, e 1/3 de proteína. Minhas lindas, a partir de agora eu não quero ver mais ninguém errando na proporção do prato. Lembrem de visualmente ver essa proporção no fundo do seu prato. Tem a variedade dos legumes, varie frango, carne, peixe, carne de porco, né? Varia as folhas, varia os legumes. Lembre sempre de fazer do modo de preparo correto. E quem é biotipo 3, não é que nunca vai poder comer carboidrato, mas principalmente como é um biotipo que está precisando perder peso, procure fazer dessa forma e coloque ali o carboidrato, o inhame ou o arroz, né? Um tubérculo, não passando de 3 vezes na semana. E aí, o que vocês acharam de mais essa informação? São tantas novidades, não é mesmo? Mas afinal de contas, não é tão bom receber essa informação de quem realmente entende? Porque, gente, a gente tá cansado de ver ali profissionais que não entendem, passam só informações erradas para vocês. Então essa informação pode confiar, porque é de uma especialista em saúde da mulher na menopausa. Por isso que eu digo, mulherada, acompanhe os conteúdos aqui, faz os desafios, as dicas, fica aqui acompanhando, porque todo esse conteúdo é pensado em você. Não é uma dica da internet, uma dica da revista, uma dica de um profissional, como eu falei, não sabe nada sobre esse assunto. É específico para você que está passando por essa fase da menopausa ou pré-menopausa. E justamente para complementar o nosso 4º desafio, na nossa última aula do evento, terça-feira, às 8h20 da noite, anota aí para você não esquecer, eu vou te ensinar a fazer o suco do fogacho da forma correta, o chá do fogacho da forma correta com os ingredientes corretos, além de muitas outras dicas para você incluir ali na sua casa, na sua vida e melhorar ainda mais a sua saúde. E, gente, eu tô falando sério. Depois de vocês receberem todos esses conteúdos, todas essas dicas, vocês participaram do evento, gente, só não vai melhorar, só não vai mudar quem não quiser realmente agir. Quem tá ali, ó, gostando de viver sofrendo com esses terríveis sintomas. Por isso, não perde nenhuma aula, tá? Acompanha todas as dicas, acompanha os conteúdos, não perca por nada nesse mundo as aulas do evento. Porque, gente, é batata. Todo mundo que acompanhar, seguir, entrar em ação, vai acabar de uma vez por todas com esses terríveis sintomas. Tá certo, minha linda? Então, ó, finalizando, vou deixar aqui o desafio 1, tá? Se você ainda não tenha respondido, caso você não tenha respondido, o link tá aqui embaixo desse vídeo. E a gente se vê na nossa primeira aula, que vai ser amanhã ao vivo, tanto na nossa primeira como na nossa segunda aula, que eu vou estar te esperando, super ansiosa e com o maior carinho do mundo, às 8h20 da noite. Um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo.